Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então, prosseguindo com aquele meu projeto de falar um pouquinho sobre a história da literatura brasileira, vamos falar aqui então de Inocência do Visconde de Tuné. Esse daqui então é um dos grandes livros do regionalismo romântico e ele foi lançado lá em 1872. E pensando nesse livro enquanto um livro pertencente a essa estética regionalista, eu achei isso uma pena, porque eu acho que a qualidade estética desse romance aqui, ela acabou se circunscrevendo aquilo que era permitido pela estética regionalista. Então eu acho que o fato de ser um romance regionalista acabou, de certo modo, enfim, impedindo que esse romance expandisse para além daquilo que ele é, o que é uma pena porque esse foi assim um romance que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa leitura aqui. O Tuné ele era muito mais sóbrio, muito mais objetivo do que os outros regionalistas, ainda que ele fizesse uma série de descrições. Mas como eu disse em um vídeo aí para trás, as descrições que ele faz aqui nesse romance, elas são muito mais plásticas, digamos, elas são muito mais da ordem do pictórico mesmo, do que da ordem da minúcia exagerada. Então isso faz com que essas descrições se transcorram de maneira muito mais fluida do que aquelas que a gente encontra, por exemplo, sei lá, no Escravizaura ou em alguns outros romances regionalistas que a gente tem por aí. Pensando nisso, então, é muito curioso porque uma vez que ele quer criar plasticamente esse cenário, uma vez que ele quer descrever de maneira a compor um quadro do cenário, ele não idealiza. Né? O narrador que o Tuné constrói aqui é um narrador que não idealiza muito as coisas. Nesse sentido, então, o Tuné ele se aproxima muito mais daquilo que viria a ser o realismo do que, por exemplo, o Alencar, que é o grande nome aqui desse período regionalista. Pensando nisso, é muito curioso porque na página 625 dessa minha edição aqui do Formação da Literatura Brasileira, tem um determinado momento em que o Antônio Cândido diz o seguinte, citando o Tuné. Comparando-se com Alencar, não o desmerece, mas pondera que ele. Aí o Antônio Cândido abre umas aspas aqui para poder falar a fala do Tuné. Não conhecia absolutamente a natureza brasileira que tanto queria reproduzir, nem dela estava imbuído. Não lhe sentia a possança e verdade. Descrevia-a do fundo do seu gabinete, lembrando-se muito mais do que lera do que aquilo que vira com os próprios olhos. Então veja, na época que ele escreveu isso, o Alencar provavelmente ainda era vivo, e o Alencar ele era um grande polemista. Mas não deixa de ter um fundo de verdade isso que o Visconde de Tuné diz aqui sobre essa criação de gabinete que é dada ali aos romances regionalistas. Eu comentei um pouquinho disso também naquele meu vídeo que eu já citei, cujo link vai estar lá embaixo. Muito bem, outros dos atributos muito bem fundamentados aqui deste livro são, por exemplo, os diálogos que são muito bem construídos, são muito naturais, você percebe que esses diálogos aqui, eles poderiam ter acontecido de fato, não é algo como, por exemplo, a gente vê lá na Escravizaura, que tem uns arroubos de sentimentalismo em que as pessoas desmaiam enquanto estão conversando, esse tipo de coisa. O estilo do Tuné é um estilo muito simples e muito didático, só que sem pesar muito nesse didatismo. E esse didatismo ele vem sobretudo por conta da objetividade do narrador, que vai idealizar muito pouco, como eu comentei com vocês, e pelas várias notas de rodapé que a gente tem ao longo de todo o texto. No primeiro momento, eu pensei que isso fosse algo aqui dessa minha edição, que inclusive é uma edição muito boa pela Martins Fontes, mas não, depois eu lendo aqui o texto de apoio que tem nessa minha edição, eu fiquei sabendo que essas notas elas são do próprio autor. Então, e é muito engraçado porque até quando ele vai falar, sei lá, de fantasmas, ele puxa uma nota e fala assim, então esse fantasma, segundo a lenda popular, ele veio, não sei o que, blá blá blá. Então é muito curioso que mesmo por meio dessas notas, ele vai enfatizar
essa função didática que esse texto vai ter aqui, porque afinal de contas nós estamos falando de uma realidade que era muito distante daquela própria do leitor, né, que entraria em contato com essa obra aqui, porque vamos nos lembrar que naquela época a maioria das pessoas letradas viviam ou no Rio de Janeiro, assim, na capital mesmo, ou então em São Paulo. E esse livro aqui se passa no interior do Mato Grosso, que até, sei lá, metade do século passado era um grande mistério, uma pessoa que vinha do Mato Grosso, ou histórias que aconteciam no Mato Grosso. Enfim, outra questão que eu achei muito curiosa aqui foi que a descrição desses cenários e a descrição desses costumes sertanejos é feita de maneira extremamente verossímil. Então parece que você está lendo ao mesmo tempo em que o Tuné está aqui pintando um quadro ou coisa do tipo. Nesse sentido, então, e pensando nas várias profissões que o Visconde de Tuné teve ao longo da vida, porque ele foi militar, ele foi engenheiro, ele foi pintor, ele foi músico, ele foi uma caralhada de coisa ele foi na vida. Pensando nisso tudo, é muito interessante porque o Tuné parece que ele percebeu que o meio determina as ações do homem. Nesse sentido, o Tuné ele se aproxima não só do realismo, mas mesmo do naturalismo. E se você pega aqui o primeiro capítulo do livro aqui, que é um capítulo que funciona de modo quase que independente, porque vai descrever o cenário em que essas ações do romance terão lugar. Se você pega esse primeiro capítulo, lembra bastante, por exemplo, aquilo que como é o nome dele? Euclides da Cunha faria lá nos Sertões, que é aquela questão de descrever o lugar para depois você ir afunilando até chegar lá no homem, né? Mas enfim, do que vai falar esse livro? Esse livro vai falar então da história do Cirino, que é o farmacêutico, e é muito engraçado porque esse rapaz, ele anda pelas ruas do sertão, só que apesar de ser farmacêutico, ele sempre fala para as outras pessoas que ele é médico. Mas ele não faz isso por maldade, ele faz isso porque ele percebe que naqueles lugares quase não chega a medicina, e ele, como tem um certo conhecimento, ele faz isso para poder ajudar as pessoas. Um dia ele está andando lá pelas veredas do sertão e encontra um senhor chamado Pereira. Esse senhor chamado Pereira é um senhor muito bondoso, apesar de ser muito rígido nas opiniões dele. Então ele tem uma dualidade que é pouco comum em romances românticos, porque apesar de ser extremamente hospitaleiro, de ser extremamente educado, polido, enfim, com algumas pessoas, ele também é bem bruto e bem, enfim, incisivo em algumas outras partes aqui do romance. Mas enfim, ele encontra esse senhor Pereira, os dois começam a conversar e o Cirino acaba falando para o Pereira que ele é médico. E o Pereira automaticamente se lembra que a filha dele está na fazenda e está doente. E a filha do Pereira é uma jovenzinha órfã de mãe chamada Inocência, que na época tem ali os seus 18 anos. O Pereira, então, como é conhecido por ser essa figura totalmente hospitaleira, ele faz o quê? Ele fala, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou acolhê-lo na minha casa e você cuida da minha filha. Então é mais ou menos isso que ele faz. Ele convida, então, esse suposto médico a ir até a sua fazenda, e lá nessa fazenda, é claro, isso fica claro desde o momento em que você reconhece esse personagem ali no meio desse deserto, ali, né, que é o sertão, você já fica sabendo que o Cirino vai acabar se apaixonando perdidamente pela Inocência, apesar de reconhecer que ela está ali toda meio cadavérica por causa da doença e tal, enfim. O fato então é que assim que ele olha para a moça, ele já começa a sentir alguma coisa por ela. Só que tem uma coisa, essa moça, ela já é prometida a um outro sujeito, que é um comerciante de gado. É um casamento que foi totalmente arranjado, ela não sente nada por esse rapaz, que é o Manecão Doca. Então nós já temos ali uma questão meio que, digamos, uma questão de tensificação dessa narrativa, porque afinal de contas nós temos ali a formação de um triângulo amoroso que muito faz lembrar lá romances como, por exemplo, textos como, por exemplo, lá o Romeu e Julieta, e mais pra frente vocês vão entender o porquê. Mas enfim, pouco tempo depois em que esse Cirino está ali morando na fazenda, chega também
um outro viajante àquele lugar, que é o Meyer. O Meyer, ele é um entomologista, eu acho que é essa a palavra, né? Ele estuda insetos e ele está no ele é alemão e ele veio ao Brasil para poder procurar pesquisar ali espécies raras de inseto. Só que esse Meyer, ele, ao contrário do que se esperaria de um cientista, ele é totalmente atrapalhado, coitado. E por conta de ser meio assim atrapalhado, meio avoado na vida, ele acaba tendo consigo ali um ajudante que é o Juque, que em vários momentos é mais atrapalhado do que ele. Mas enfim, então esses dois eles servem meio que de alívio cômico dentro dessa narrativa. Só que o que acontece? Assim que o Meyer vê a filha lá do Pereira, assim que o Meyer vê a Inocência, ele começa a elogiar muito a moça. Fala, nossa, que moça bonita, nossa, ela não deveria estar aqui nesse fim de mundo. E começa a tecer uma série de elogios. E o Pereira começa a ficar desconfiado desse cara. E acaba pedindo para que... Aí vem outro elemento muito curioso. O Pereira acaba pedindo que um anão mudo chamado Tico vigie a Inocência para que ela não tenha a sua honra profanada, digamos assim, por esse Meyer, porque ele começa a desconfiar cada vez mais desse rapaz. E ele coloca tanta desconfiança em cima do Meyer que acaba se esquecendo um pouco do Cirino, que vai ganhando confiança, vai ganhando ousadia, digamos assim, e acaba então se aproximando cada vez mais da Inocência. E uma noite ele está ali passeando pelos laranjais da propriedade do Pereira, quando ele percebe que a Inocência também está acordada, apesar de ser muito tarde. Os dois começam a conversar e ele acaba se declarando para a moça, que diz que corresponde esse sentimento. Então a gente tem ali a formação desse casal concretamente, porque os dois vão passar a se encontrar com uma frequência cada vez maior nos laranjais ali da família, sabe-se lá Deus para fazer o quê. Mas enfim, enquanto os dois estão ali conversando e quando os dois passam a se encontrar nesses laranjais para poder colocar o papo em dia, eles pensam que está tudo muito bem, só que a Inocência se esqueceu de que ela está sendo vigiada por aquele anão mudo, que é o Tico. E esse Tico vai acabar contando tudo, à sua maneira, ele vai contar por meio de mímica, mas ele vai acabar contando tudo para o Pereira, que evidentemente vai ficar fulo da vida com tudo isso. Só que antes do Tico contar tudo para o Pereira, o que acontece? A situação do Cirino e da Inocência é tão curiosa que ele acaba propondo à moça que os dois fujam. Só que a Inocência fala, não, antes da gente fugir, eu acho melhor você ir e procurar o meu padrinho, que mora em Minas Gerais, porque esse meu padrinho vai saber conversar direito com meu pai para poder dissuadi-lo de me casar lá com aquele maluco lá, com o manecão. Muito bem. O Cirino vai até Minas Gerais para poder conversar com esse padrinho, e é durante essa sua viagem que aparece de volta o tal do manecão, dizendo que já tem uma data para se casar, que é dali, sei lá, um mês. A Inocência apresenta uma certa resistência, ela e o pai acabam inclusive brigando, e é uma briga assim, bem feia. E é durante essa briga que o Tico, que é aquele anão mudo, vai contar para o Pereira do que ele sabe lá do envolvimento de Inocência com o Cirino. O manecão acaba descobrindo isso tudo também e resolve que ele vai matar o Cirino, e eu não vou contar mais nada. Você vai ter que ler o livro para poder descobrir como é que se finda toda essa, como se desenlaça toda essa história extremamente romântica. E por que eu falei para vocês que esse livro me lembrou bastante do Romeu e Julieta? Porque em vários momentos aqui, você tem essa questão toda desse casal que não pode ficar junto, você tem um desfecho um pouco trágico, você vai ter que ler o livro para saber o que acontece. Mas enfim, são vários elementos que de certo modo, apesar de não serem iguais ao... Por exemplo, o final, apesar de não ser igual ao de Romeu e Julieta, também tem várias coisinhas que lembram um pouco daquilo que acontece ao longo da peça. Enfim, então veja que você tem essas referências que são implícitas, né, como é o caso lá do Romeu e Julieta, e você tem também uma série de referências que são explícitas, porque na frente de cada um dos capítulos, isso é uma coisa muito curiosa, você tem ali uma epígrafe de alguma obra da literatura universal. Então tem desde Walter Scott
até o Miguel de Cervantes, passando também por algumas outras coisas do Shakespeare e por aí vai. Então é muito curioso tentar entender como que essas epígrafes vão funcionar dentro de cada um desses capítulos. Então veja que, do ponto de vista estético, esse é um livro muito bem construído, porque esse diálogo que ele estabelece com essas várias obras é algo que vale a pena você tentar identificar também. Mas enfim, outra coisa que eu achei bem curiosa também na construção desse romance foi o seguinte. Você tem então essa descrição desses costumes sertanejos, só que você também tem aqui dentro dessa narrativa esse olhar externo a esses costumes sertanejos, que é quando você pensa lá no próprio Cirino e no Meyer, que são duas figuras que não fazem parte daquele meio social, só que ainda assim se inserem ali e eles também ajudam naquele tom didático que o livro tem, porque eles vão aproximar muito o leitor daquela realidade. Então, pensando nesses costumes sertanejos, você tem a questão da hospitalidade, que é algo muito, da cordialidade, que é algo muito frequente. Você tem várias crenças populares aqui, então você tem lendas, você tem assombrações que vagam pelos corredores e coisas do tipo. Você tem essa ideia do casamento por interesse, por acordo entre famílias, que também era algo muito comum naquela época, sobretudo naquele rincão do país. Você tem a questão da honra e da vingança que aparecem com uma certa força aqui, sobretudo nas últimas partes do livro. Você tem uma sociedade que é extremamente machista, e isso é algo que, assim, pode ser que te incomode um pouco, mas Iracema. Mas a Inocência, ela funciona como um bom contraponto, ela é uma personagem extremamente forte dentro desse meio machista em que ela vive. Você tem toda aquela truculência, toda aquela brutalidade do homem do sertão, como era tido naquela época. Enfim, então são várias coisas, são vários costumes e várias tradições, digamos, que eram vistas como sendo próprias desse tipo de cenário que o Visconde de Tuné sabe colocar aqui muito bem dentro deste romance. Então, como eu falei para vocês, tudo isso tendo em vista também essa personagem extremamente marcante, extremamente forte, que é aqui a Inocência. E outra coisa muito legal que ele faz aqui também é introduzir logo no finalzinho do romance a voz de um jornal. Por quê? O Meyer, ele tá ali pesquisando novas espécies de insetos e ele acaba descobrindo uma borboleta. E a essa borboleta ele vai dar o nome de Inocência. E, inclusive é muito curioso porque, deixa eu procurar aqui, o nome da borboleta é Papilo Innocentia. E é muito curioso porque esse entomólogo, então, né, o Meyer, ele está ali, descobre essa borboleta e leva ela para a Alemanha. Quando ele chega lá na Alemanha, ele vai se apresentar em um congresso para poder falar um pouco dessa sua descoberta, né, dessa borboleta que ele descobriu. E a notícia dessa palestra que ele vai dar, enfim, ele acaba sendo premiado por conta disso. E essa palestra acaba sendo transcrita ali, né? Enfim, uma notícia sai em um jornal alemão chamado Die Zeit, que é o Tempo. E é muito curioso porque logo aqui ao fim do romance, o Visconde de Tuné insere essa outra, digamos, esse outro discurso aqui dentro, essa outra voz dentro do romance, o que é algo que eu achei assim muito moderno da parte dele, né? Porque eu acho que no fim do século XIX não era muito comum aqui no Brasil você ver escolhas estéticas como essa que ele fez aqui nesse romance. E eu achei isso muito interessante também. Mas enfim, só para poder então terminar esse vídeo, eu vou ler o comecinho do primeiro capítulo, só para poder mostrar para vocês como que essa ideia do regionalismo, que eu comentei lá lendo o início do Escravizaura, que é aquela ideia de que logo pelo início você já percebe que esse romance ele vai tratar desse lugar mais, desse Brasil mais chão, digamos assim. Então, só para que você veja isso, eu vou ler aqui então o início do romance. Diz o seguinte: corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima província de Mato Grosso, a estrada que da vila de Santana do Parnaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação assente próximo ao vértice do ângulo em que confinam os territórios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso até ao rio Sucuriú,
afluente do majestoso Paraná, isso é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, anda-se comodamente de habitação em habitação, mais ou menos chegadas umas às outras. Pareiam, porém, depois as casas mais e mais, e caminha-se longas horas, dias inteiros, sem se ver morada nem gente, até ao retiro de João Pereira, guarda avançada daquelas solidões, homem chão e hospitaleiro, que acolhe com carinho o viajante desses longos páramos e oferece-lhe momentâneo agasalho. Ali começa o sertão chamado Bruto. E a partir desse momento, então, ele vai descrevendo todo esse lugar inóspito, toda essa paisagem tétrica, como ele vai descrever aqui em algum momento. Então veja, apesar de ser um momento extremamente descritivo, você consegue ver essa descrição, ela serve para alguma coisa, né? E esse alguma coisa é para poder montar então todo esse cenário, que apesar dele falar do personagem, apesar dele introduzir esse personagem agora, ele vai se deter mais em falar do cenário para só depois, no capítulo 2, ele começar a falar um pouquinho de como que é a personalidade do João Pereira aqui mencionado no início do livro. Enfim, não vou falar mais nada a não ser que este livro é uma maravilha, gente. Sério mesmo. Se você aí tem preconceito contra regionalistas, se você aí tem preconceito contra esses livros mais descritivos, eu sugiro fortemente que você leia este romance aqui, porque eu tenho certeza que não há preconceito que perdure depois que você lê esta maravilha, certo? Enfim, é isso. O próximo livro de que falaremos vai ser então do Cabeleira, do Franklin Távora. É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!